Existem muitos motivos que podem te levar a gostar de um anime, como o carisma dos personagens, lutas, desenvolvimento ou até a produção. Existem muitos animes que misturam algum desses elementos e algumas raras obras que conseguem mesclar tudo isso e serem simplesmente bem feitas, ou como muitas pessoas gostam de chamar, obras-primas. E no meio desses animes que eu assisti recentemente, se encontra um em específico que reúne todos esses elementos, e ele é Vinland Saga. Na história, nós acompanhamos o Thorfinn, um jovem guerreiro que busca vingança contra Askeladd, o homem que matou seu pai, Thors. Isso não pode ser considerado um spoiler, porque consta na própria sinopse do anime. Com o passar do tempo, Thorfinn vai crescendo enquanto faz parte do grupo do Askeladd, o ajudando e sempre o desafiando para um duelo justo, para que então ele possa matá-lo. É uma sinopse simples, diferente da narrativa, que é profunda e bem trabalhada. Em Vinland Saga são explorados temas como vingança, escravidão e política. O Thorfinn está no meio de tudo isso, enquanto frequentemente tenta matar o Askeladd e se cega pela sua própria vingança, assim sendo escravo dela. E como dito por Askeladd em um episódio, todos são escravos de algo. O escravo do dinheiro segura uma vara só para agir como dono de uma escrava que ele comprou com dinheiro. Ele só não percebeu ainda que todos são escravos de alguma coisa. Ele que eu enxergo como a grande figura central dessa primeira temporada, até mais do que o Thorfinn. Inteligente, estratégico, astuto e, muitas vezes, não se preocupando com os meios que levam até os seus fins. Askeladd é um personagem que guia Vinland Saga com a sua liderança, reflexões e objetivos, que vão sendo explorados e explicados com o passar dos episódios. Eu diria que ele é o meu personagem preferido não só do anime, como um dos melhores personagens que eu já presenciei em todos os aspectos, principalmente em narrativa. Ele, sem dúvidas, carrega a primeira temporada nas costas. Eu poderia passar vários minutos citando sobre cada ensinamento contido em Vinland Saga, como a questão de não ter nenhum inimigo ou sobre o que é ser um verdadeiro guerreiro, que são reflexões que passam muito pelo Thors, que é um grande personagem dos primeiros episódios, mas no YouTube existem diversos vídeos sobre isso e eu não tenho dúvidas de que sejam bem melhores do que esse. A intenção aqui não é falar sobre isso, pelo menos não só isso, porque é inevitável. Mas se te interessar, tem um vídeo do canal Quadro em Branco, bem antigo, onde ele traz reflexões sobre Vinland Saga e Vagabond. E eu vou estar deixando o link desse vídeo, que está aparecendo aí na tela, aí na descrição. Então, se eu tivesse que dar um resumo geral sobre o que é a primeira temporada de Vinland Saga, seria a busca do Thorfinn por vingança, mas como algo secundário, enquanto ele segue o Askeladd e seus comandados, como Bjorn, nas conquistas por terras e na batalha dos dinamarqueses contra a Inglaterra, com a intenção de ajudar a tomar a posse dela, o que acaba envolvendo questões políticas, e com isso conhecemos o tirano rei dinamarquês, e também um de seus filhos, o príncipe Canute, ou Canuto, que inicialmente se assemelha ao Griffith de Berserk, muito por conta da sua aparência, e depois ele viria a se assemelhar com ele por conta da personalidade. Existem muitas cenas de luta e morte, todas bem animadas, e há muito tempo de tela com elas, mas que não são um grande foco da obra. E sim, mais uma vez, todos os seus ensinamentos, como quando Thors, que é considerado um dos mais poderosos dentro daquele universo, diz que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Existe toda uma questão de honra e não violência, a tentativa de fuga dessa violência, mesmo que ela sempre esteja próxima. Enquanto o pai buscava essa fuga da violência, depois que enxergou um novo significado para a vida após se tornar pai, temos o filho, o Thorfinn, buscando o completo oposto após a morte desse mesmo pai que ansiava pela paz. Ele deseja e busca vingança, e ele contribui muito para essa violência. E nessa violência existem personagens como o Thorkel, que é um dos grandes personagens centrais e cativantes dessa temporada, que quer lutar e se divertir com isso. E até mesmo o Askeladd, que está sempre envolvido em violência e a comandando, mas que volta e meia tenta evitá-la se necessário. Ele que é alguém que, mesmo comandando uma tropa, acaba por ter questões envolvendo a solidão e que irão ser trabalhadas próximo aos episódios finais. A narrativa também trata de forma verossímil a crueldade praticada pelos dinamarqueses, de maneira forte, onde é mostrada a morte de pessoas inocentes e a perseguição por conta de diferentes pensamentos religiosos. E isso ocorre dos dois lados. Existem cenas onde os vikings perseguem, matam e até roubam os cristãos. E existem cenas onde os próprios cristãos dizem como os dinamarqueses são monstros e pessoas ruins. É possível ficar muitos minutos citando cada personagem e cada ponto alto em Vinland Saga, porque o Witch Studio,
que é responsável pela sua primeira temporada e que produziu animes como Shingeki no Kyojin, faz um ótimo trabalho. E eu diria que até magistral, na animação e principalmente na trilha sonora. As duas aberturas e encerramentos são ótimos, e eu pensava que não era possível ser melhores que os iniciais, mas a segunda opening e a segunda ending são tão bons quanto, se não até melhores. Mas o grande ponto alto é as OSTs, não só em momentos de ação, mas principalmente nas cenas de drama. Tem uma cena em específico, próximo aos últimos episódios, onde há uma luta, mas a trilha é completamente dramática, com uma melancolia serena, porque é um duelo que envolve uma história entre os dois personagens ali presentes. E eu vou tentar deixar alguns trechos dessas OSTs, mas em versão de piano ou algo do tipo, para que o YouTube não derrube esse vídeo. Também há jogos de câmera onde em muitos momentos vemos uma separação em tela para mostrar a diferença em lado e pensamento de cada personagem. Eu gostaria de citar, como exemplo, uma cena envolvendo Ragnar, que é o vassalo e protetor do príncipe Canute, e que ali na cena há uma separação dele para os dinamarqueses. Essa separação é feita por uma árvore e serve para mostrar, ao menos na minha interpretação, a diferença dos pensamentos de cada um. Enquanto Ragnar, que seguia o cristianismo, queria a paz, do outro lado estavam os dinamarqueses, que usavam a violência e matavam inocentes. Então, é uma história com muitos lados e um tabuleiro cheio de estratégias, onde quem está muitas vezes no topo é o Askeladd. E no meio disso estão personagens como Thorfinn, em sua busca por vingança, o Thorkel, em sua busca por lutas, e o Canute, em sua busca pela não violência e da paz. São muitos lados e cada um é devidamente explorado. E essa narrativa, com seus mistérios, desenvolvimento dos personagens e plot twists, juntamente de uma produção que traz uma animação satisfatória e com boas cenas de ação, aberturas e encerramentos marcantes, além de trilhas sonoras que impulsionam ainda mais cenas já bem feitas, se unem no emaranhado que forma uma das obras mais bem feitas que eu já assisti. Vinland Saga é excepcional em trazer bons personagens, mesmo que antagonistas, apresentar momentos que você vai lembrar animado mesmo depois de assistir, e questões que vão te fazer refletir. E se na primeira temporada temos uma história sobre vingança, na segunda, e ainda sem spoiler, temos uma história sobre redenção, busca por paz e liberdade. Aqui é o maior foco na questão da escravidão e acompanhamos os escravos de perto, e como eles são tratados como lixo e privados da sua liberdade e vontade. Também acompanhamos um novo lado do Thorfinn, e dessa vez mais interessante, onde ele passa a se assemelhar ao seu pai, o Thors. Ele se questiona sobre toda a violência que cometeu na primeira temporada e como aquilo foi injusto e como essa violência sem sentido só gera mais violência. E é no meio de todo esse contexto e acompanhado de um novo amigo, o Einar, que foi apresentado aí no primeiro episódio da segunda temporada, e que também vemos como este se tornou um escravo, que temos o grande ponto daquele arco. Quando o Thorfinn se vê no meio de membros do exército real e questionado por que não lutou contra eles, ele diz: Nos conhecemos no dia de hoje. Vocês não são meus inimigos. Eu não tenho inimigos. Isso se torna ainda mais interessante quando nos deparamos com o Canute e as suas ações. Se tivesse que dizer de uma forma que não seja com spoiler, eu diria que ele se tornou uma pessoa que acredita muito que os fins justificam seus meios, que majoritariamente são cruéis. Então é esse contraste entre ele, que na primeira temporada fugia da violência, e o Thorfinn, que ansiava por vingança e agora busca a paz, e como criar um local onde as pessoas possam viver tranquilas. Eu gostaria de fazer um paralelo entre Vinland Saga e Shingeki no Kyojin, que tem alguns aspectos em comuns. Um deles é o fato da mudança de estúdio, onde ambos foram do Witch para o mapa, e isso até é um gancho para que eu possa dizer que o mapa não ficou atrás em nada do Witch na produção dessa segunda temporada. Todas as qualidades estavam ali e até melhores.
as trilhas sonoras foram ainda mais fortes, os momentos de drama foram de arrepiar e as aberturas e encerramentos foram ainda melhores. Mas o que eu gostaria de destacar é a semelhança entre o Eren e o Thorfinn, mas como esses dois tomam caminhos diferentes. Enquanto o Eren, cego pela vingança e desejo de liberdade, finalmente se depara com aquilo que ele sempre quis, ele se vê com uma única reação: 海の向こうにいるのは向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか? Ele busca a liberdade com o uso da violência, onde muitas pessoas precisam morrer para que ele atinja o seu objetivo. Enquanto isso, o Thorfinn, que também busca vingança, passa a ver como isso gera um ciclo sem fim, e ao ver tanta escravidão, busca criar um local de paz onde possa haver a liberdade. E como fazer isso? Ajudando os outros, sem lutas. Como ele mesmo diz, não tem sentido lutar pela paz. Então eu termino esse vídeo dizendo quanto Vinland Saga é sim uma obra-prima que eu recomendo para qualquer pessoa que se interessou pelos pontos que eu citei. Eu também agradeço ao Darkness, que foi quem me pediu para assistir o anime e fazer um vídeo sobre. Então o vídeo está aqui. E mais uma vez, obrigado pela incrível dica. E é isso, assistam Vinland Saga, reflitam e não tenham inimigos, além de jamais esquecerem de serem pessoas gentis e não escravos da vingança. Bem, até a próxima.